Olá, eu gostaria de falar hoje sobre os tipos de morte que existem. Isso mesmo, para nossa compreensão ampliar, para isso começar a engravidar na nossa mente, no nosso coração, precisamos entender que existem três tipos de mortes. Quando Adão recebeu a ordem expressa de Deus para que Adão pudesse obedecer a Deus, Deus disse a ele que da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que Adão, juntamente com Eva, eles comeram do fruto ao qual Deus havia proibido, e aquela foi a confirmação de que Adão desobedeceu a Deus. E desobedecendo a Deus, ele passa a viver agora a cosmovisão da serpente, a cosmovisão do mal, e a natureza de Adão foi modificada e ele tem uma força ativa agora dentro dele que o impulsiona a fazer o mal. Ele viveu a primeira morte, que é a morte espiritual, o seu eu interior, a parte do homem que comunica-se com Deus. Para nós entendermos um pouquinho melhor, a dicotomia vai dizer que o homem é corpo e ele tem uma parte então material que é chamada de corpo e uma parte imaterial que é o seu ser interior, onde estão os aspectos da sua humanidade, que é alma e espírito. Os tricotomitas separam alma de espírito, eles vão dizer que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Com qualquer uma das duas linhas, o que aconteceu com Adão e com toda a humanidade é que a primeira morte que chegou até a humanidade através da desobediência de Adão é a morte espiritual, que é o ser desligado de Deus. Só a gente imaginar que quando Deus criou os mares, ele colocou a vida aquática, e quando nós tiramos um peixe dessa fonte de vida dele, ele fica um pouquinho tempo fora e daqui a pouco ele morrerá, porque ele foi retirado da sua fonte de vida. Assim também acontece com uma planta quando ela é retirada da terra. E aconteceu com o homem porque a fonte de vida do homem estava em Deus. E agora Deus entra no Éden e dizendo e perguntando: Adão, onde estás? E não é uma pergunta geográfica, mas é uma pergunta a respeito de estar, de ser. Adão não estava mais em Deus. Essa é a morte espiritual. Logo depois, Adão morre aos 935 anos de idade, conforme o texto bíblico. Ele experimenta a segunda morte, que é a morte física. A morte física é quando o corpo dele tombou e voltou para o pó da terra. É a separação entre esse corpo e a alma e espírito. É a separação da parte material da parte imaterial. A parte material, corpo e espírito, fica desperta e viva em algum lugar. Se não for no céu, infelizmente é no inferno. Mas existe cura para a morte espiritual? Sim. A cura é Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todo homem na terra, sem Jesus Cristo, sem renunciar a si mesmo, sem humilhar-se e sujeitar ao governo de Cristo, sem confessar os seus pecados e sem se arrepender dos mesmos para a conversão, ele continua como criatura. Ele só se torna filho, segundo João 12, quando ele recebe Jesus. E tornando-se filho, ele agora é regenerado, ele tem vida, a morte espiritual agora é retirada, ele recebe vida em Jesus Cristo. É a expiação, é o resgate, é Jesus, o inocente, morrendo no lugar dos culpados. E agora sim o véu é rasgado, nós temos acesso ao Pai, porque a morte espiritual foi cancelada e nós em Cristo somos vivificados. Então, para a morte espiritual, a cura, Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus, segundo o que está escrito em 1 Timóteo 2,5. Agora, e a morte física? Ela tem cura? Também. A partir do momento que a pessoa sujeitou-se a Cristo e foi vivificado, experimentou o novo nascimento, como está escrito em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é, ele agora tem a promessa, o selo da vida eterna. E mesmo depois de morto,
Quando Jesus Cristo voltar, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16 ou em 1 Coríntios 15:50 e diante, esses corpos que estão no pó da terra, por ter experimentado a morte física, que é a segunda morte, ressuscitarão. E ao ressuscitarem, ressuscitarão com corpos gloriosos, não mais corruptíveis, suscetíveis às doenças, ao tempo, ao esquecimento, mas agora sim incorruptíveis para a vida eterna, porque o mal será todo ele eliminado na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A cura para a morte espiritual é Cristo e, consequentemente, leva-se cura para a morte física na ressurreição dos mortos, de 1 Tessalonicenses 4,16. A terceira morte é a morte eterna. É aquela pessoa que não recebeu cura da morte espiritual por ter rejeitado Jesus Cristo. E rejeitando Jesus Cristo, continuou morto em seus pecados e delitos, assim como também o seu corpo, quando ressuscitar, porque a ressurreição é universal, tanto para aqueles que creram em Jesus e os que não creram, segundo o texto de Daniel 12:2, eles ressuscitarão, mas não com corpos glorificados, e não para a vida eterna, mas para passarem pelo grande trono branco de Apocalipse 20:11, entenderem o motivo das suas condenações e serem lançados assim no lago de fogo e enxofre. Essa é a morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus, e esse é o terceiro tipo de morte ao qual eu estou ensinando aqui através desse vídeo. Que ele possa ter abençoado a vocês, e querendo respostas para alguns temas que eu não tratei nesse vídeo, mas que o Espírito Santo alertou a sua mente aí, faça a pergunta e eu vou ter o prazer, a honra, o cuidado e o zelo de responder segundo as Escrituras. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.